Fácil, segunda-feira, hein, senhoras e senhores. Começamos mais uma semana aqui pelo nosso noticiasagricolas.com.br e também pelas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, tudo ao vivo, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Estamos dando início à nossa abertura de mercado por aqui, lembrando que sempre com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, senhoras e senhores. E juntos nós vamos, então, checar os preços, as notícias, inclusive as notícias que já chegam do meio oeste americano, já que nossos dois correspondentes especiais, o Daniel Olive e o Jonathan Simeão. O Daniel, nosso diretor, que está lá com o Crop Tour Estados Unidos, Canadá, do Grupo Laboro, como sempre, e em parceria também com a Big Safra. Então, 15 profissionais visitando lavouras americanas e, na sequência, canadenses, para nos trazer informações em loco de como estão as safras lá. E Jonathan Simeão já está em Chicago e também começa a percorrer campos de soja, de milho lá pelo Corn Belt, para te trazer informações no My Farm Experience, uma parceria do Notícias Agrícolas com o CAEP. Então, vale a pena você começar a acompanhar essas informações, inclusive pelas nossas redes sociais também, não só no noticiasagricolas.com.br, tem muita coisa boa, mas também pelas nossas redes sociais, tá? Tem muita informação chegando rapidinho por ali, né? Para que você esteja sempre bem informado e, claro, ajude, né? Essas informações todas e ajude a entender o comportamento dos mercados, que isso é completamente importante, né? Eles fazem parte hoje, né? Essas informações todas fazem parte desses crop tours e tudo mais, dessa formação e andamento dos preços. Inclusive, a gente vai comentar os dados que o ProFarmer, que é um dos mais tradicionais tours de safra dos Estados Unidos, trouxeram, né, na última sexta-feira, tá? Saíram as estimativas nacionais do ProFarmer, trazendo esses números, a gente vai falar sobre elas também, ok? Vamos começar com a nossa rodada de preços, como a gente sempre faz? Olha só, a soja está trabalhando no vermelho e está caindo forte até, 1% de queda para 14 dólares e 45 centos por bushel nesta manhã de segunda-feira, no contrato novembro, que é o mais negociado agora, tá? Milho subindo 1% para valer 6 dólares e 70 centos. O trigo cede 1% para valer 7 dólares e 96 por bushel na Bolsa de Chicago. Ainda na CBOT, Chicago Board of Trade, ou Bolsa de Chicago, temos baixas fortes para o óleo de soja, que perde 1,7% no seu primeiro contrato para valer 65 centos mais 75 por libra-peso, e baixas que se observam também no farelo de soja, onde se perde no contrato também mais negociado agora, que é o dezembro, 0,4% para valer 426 dólares e 90 centos por tonelada curta, tá? Bolsa de Nova York agora, o café cai 1,2% para 2 dólares e 36 mais 60 por libra-peso. O açúcar em alta tem 2,5% de alta e vale 18 centos mais 34 por libra. O algodão recua, volta a cair 1,7% de baixa para 1 dólar e 15 mais 66 por libra, que é um bom preço para cotações que vinham recuando agressivamente, e na sequência viemos aí com essa recuperação, com essa retomada, e de fato temos, portanto, boas condições então para os preços do algodão, ou melhores do que se observava há alguns meses, né? Já é alguma coisa. O petróleo também operando hoje em campo positivo, nós temos aí 0,3% de alta no WTI para 93 dólares e 38 centos o barril, e no Brent a alta de 0,3% também, para que o barril seja cotado a 99 dólares e 28 centos. Então, ambos, o WTI abaixo dos 95, o Brent abaixo dos 100 dólares por barril. Lembrando que o Brent é a referência para a Petrobras e referência para o quadro global de oferta e demanda. O que isso quer dizer, Carlinhos? Quer dizer que hoje temos aí um início de semana com o petróleo tentando se definir, porque as altas são bem tímidas, né? Diante do que a gente viu acontecer nos últimos dias, movimentações muito intensas, muito agressivas, e hoje o mercado de petróleo um pouco mais cauteloso em relação a outros, como por exemplo o gás natural, que sobe 1,02% agora. A gente tem preços recordes do gás natural, essa alta de 1% é no mercado futuro norte-americano, mas os preços no mercado futuro europeu estão
em patamares jamais observados. A demanda é forte, o inverno se aproxima e a gente tem uma oferta apertada de gás. E a gente detalhou tudo isso numa matéria na última sexta também, para os fertilizantes e os seus impactos, principalmente entre os nitrogenados, a gente já sente muito forte. E claro que o destaque acaba sendo a ureia, que na última semana chegou a registrar altas de 50, 60 dólares por tonelada num dia só. Isso lá fora, aqui no Brasil, inclusive as empresas acabaram retirando a ureia das suas listas de vendas diante justamente dessa condição de preços completamente voláteis e puxando muito forte por dia. Né? 50, 60 dólares por tonelada é muito, né? Acho que a gente teve um probleminha no Instagram, né? Mas na sequência, certo? Mas a gente, na sequência, já retoma tudo por aqui. Enfim, senhoras e senhores, temos aí essa nova alta, portanto, do gás natural neste início de semana. Fechado? Esse é um outro ponto de atenção. Seguindo aqui para concluir as commodities, o ouro cai 0,7%, a prata cai 2,15%, o cobre despenca 3%, tá? E o dólar index, para a gente fechar aqui alguns índices e partir para a Bolsa de Dália, mercado futuro chinês, a gente tem ali o dólar index subindo timidamente 0,05%. Então, estável também o dólar index na manhã de hoje. Lá no mercado futuro chinês, na bolsa de Dalian, nós tivemos baixa para o farelo, alta para o óleo e alta para o milho, tá? Então, a gente vê que segue, né, essa toada aí da bolsa de Dalian com futuros agrícolas em alta. Não só sobem os futuros do milho, os futuros do óleo, como sobem também os futuros do suíno, que na última semana acumularam uma nova alta de mais de 5%, e olha só o destaque de Eduardo Vanin, analista da Agriinvest Commodities. Os estoques semanais de farelo e óleos caíram novamente na China. É a sexta semana seguida de queda. As vendas de farelo nas últimas 2 semanas foram bem maiores do que a média, sinal de que a retenção de matrizes de suíno e o aumento médio do peso de abate dos animais começa a trazer resultados. Em julho, a produção de rações cresceu quase 6% na variação mensal, na primeira alta do ano sendo registrada, portanto. A grande prova da saúde do setor será o período dos feriados, que começa agora em setembro. Em setembro, a gente tem o feriado da Lua, lá na China, e em outubro, o feriado que dura uma semana, que é o da Golden Week, ou a Semana Dourada, que é, né, quando há uma migração muito forte, né, um trânsito de pessoas muito grande na China em anos normais, sem a pandemia, e as famílias se reunindo nesse feriado de uma semana, né, para grandes almoços, grandes jantares, né? É igual aqui quando a gente se reúne para comer muito no Natal ou no Ano Novo, enfim. Eles têm lá a Golden Week, que para eles é bem importante, e para o setor de alimentos também. Então a gente vai ter que entender se realmente toda essa pujança do setor, principalmente da suinocultura, que está num momento importantíssimo de recuperação, de retomada, vai se confirmando então nesses próximos meses, tá? Setembro e outubro. Segundo ainda o Eduardo Vanin, o governo já anunciou leilões de carne suína, como já fez outras vezes esse ano. Na abertura, os futuros do suíno caíam forte, mas depois se recuperaram. Então, mesmo com o leilão, a gente tem uma recuperação dos preços. Aí o Eduardo Vanin questiona: será que o consumo vai conseguir dar conta do aumento da oferta? Bom, senhoras e senhores, paralelo a isso, ainda falando de China, o calor por lá começa a dar uma cedida, né? Começa a dar certo alívio, também de acordo com as informações da Agriinvest. Após mais de 70 dias de temperaturas acima do normal na região central, as temperaturas começam a recuar e mais chuvas são previstas para essa porção central da nação asiática. Tailândia e Vietnã, grandes importadores de arroz, falam em intenção de puxar os preços do grão para cima. Não é coincidência ao momento dessa declaração. O calor extremo afetou mais de 60% da região produtora da China de arroz, que é o maior importador global deste produto. O calor extremo, os futuros do milho na bolsa de Dália encerraram o dia com mais de 2% de alta. Os números de casos de Covid na China estão caindo, mas ainda bem espalhado pelo país todo, né?
um total de 1.556 casos no domingo em 26 províncias. Está bem alastrada ainda a Covid-19 por lá, né? Lockdowns e restrições são vistos em algumas cidades. Em Sichuan, misturados de fertilizantes estão parados. Misturadoras de fertilizantes estão paradas e falam que o lockdown em algumas cidades está impedindo a movimentação de máquinas agrícolas. Por que a gente falou bastante sobre o calor na China e essa questão toda da logística? Porque nós temos, senhoras e senhores, lavouras que estão menos preparadas para receber todo esse calorão que recebeu aí nos últimos dias, né? Nesses últimos 70 dias. Por quê, Carlinha? Porque os custos de produção aqui, né, para nós vimos uma condição semelhante, lá para os chineses não era diferente. Então a gente tinha realmente uma condição bastante séria de tudo isso, e aí a gente viu as lavouras sentirem ainda mais agressivamente toda essa onda de calor. E a gente está acompanhando isso bem pertinho para entender como continuarão a ser sentidos esses impactos, tá certo? Estamos monitorando. Enquanto estamos nós aqui conversando, a Judite a Judite e a Neide estão me trazendo duas informações importantes. Carlinha, o áudio está tendo muita interferência e a transmissão está falhando muito. Vamos checar, tá, meninas? Obrigada. E o Daniel Olive, nosso diretor, já nos trazendo informações, falando que já estão em Dayton, no estado de Ohio, e a chuva ainda não chegou por lá. Bom dia, Dani, bom dia, time do Crop Tour, Laboro, Notícias Agrícolas, Big Safra, Estados Unidos e Canadá esse ano. Estamos aqui diante de todas essas informações e a gente vai acompanhar isso bem de pertinho, viu, Dani? Pode deixar. Inclusive, vamos fazer o seguinte, para a gente puxar esse assunto e começar a falar da safra norte-americana, a gente vai ver o primeiro vídeo que o Daniel mandou direto de Warsaw, em Indiana, onde ele já pôde checar algumas lavouras por lá. Vamos conferir. Primeiro dia de Crop Tour aqui nos Estados Unidos, já percorremos cerca de 120 milhas, saindo de Chicago, passando pelo estado de Indiana, indo em direção a Ohio, na cidade de Dayton. Estamos aqui em Warsaw agora e vendo aí essa lavoura muito bem desenvolvida, mas que está precisando aí de chuvas. Vimos muitas áreas com irrigação, né, áreas que realmente estão precisando de água, que as irrigações estão aí em funcionamento, e temos aí bons quilômetros ainda para a gente percorrer e verificar aí quais são as condições de lavoura dos Estados Unidos. Então fique ligado, vejam aí mais algumas imagens que nós, do Notícias Agrícolas, junto com o pessoal da Laboro Corretora e junto com o pessoal da Big Safra, fizemos aí para informar vocês, amigos do Notícias Agrícolas. Conferiram aí as informações, né? O Daniel, então, passou por Warsaw, em Indiana, para checar ali com o seu Ginaldo Souza, que é o diretor-geral do Grupo Laboro, e também o time da Big Safra e mais 15 profissionais que estão juntos ali para conferir essas informações em loco, e foi o que o Daniel disse, né? Nós ainda não temos as chuvas chegando por lá, mas esses estados mais a leste dos Estados Unidos, como Indiana, Ohio, Illinois, né? Eles receberam mais chuvas em períodos mais adequados. Só que a soja agora ela está entrando num período determinante para a safra, né? É o período crítico, é o período mais importante, porque é quando as vagens estão se enchendo, né? A formação de vagens já aconteceu ou praticamente toda a região produtora já está com a sua formação de vagens ali quase que concluída, mas a gente tem esse momento do enchimento dos grãos agora, né? E é determinante que a umidade, mais do que eu, vocês sabem, que é determinante agora para esse período. Então, chegamos a um momento completamente importante ali para a safra americana, e isso tem inclusive ajudado a pressionar um pouquinho das cotações nesta manhã de segunda-feira, segundo analistas e consultores de mercado. Por que eu falo isso? Porque na última sexta-feira o ProFarmer, que é, como eu falei, outro Crop Tour, né? Se o Crop Tour da Laboro é um dos mais antigos aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos a ProFarmer, que tem, começou com produtores de milho de Illinois, esse tour. Depois, o Farm Journal, que é uma espécie de notícias agrícolas para eles, né? Comprou a marca do ProFarmer
e começou a fazer esse tour com mais profissionais. E tem profissionais ali, analistas, consultores, jornalistas e, claro, né, todo o time técnico, engenheiros agrônomos, produtores rurais, de várias mídias, várias regiões, várias consultorias. Então, a gente tem ali um time muito seleto, mas também muito diverso. Então, isso é completamente importante. E aí, os números para as estimativas nacionais do ProFarmer foram reportados na última sexta-feira. O ProFarmer estimou uma safra de milho de 349 milhões e meio de toneladas, o que dá aproximadamente 13 bilhões 760 milhões de bushels, com uma produtividade média de 175,84 sacas por hectare. O USDA, no seu último reporte mensal de oferta e demanda de agosto, trouxe uma safra de milho em 364 milhões e uma produtividade de 183,48 sacas por hectare. O que a gente pode esperar, portanto, para o próximo reporte do USDA, né? Que haja efetivamente uma redução, um novo corte na safra de milho, porque em todos os estados visitados pelo ProFarmer, e a gente vai começar a receber essas informações também do Daniel Olive, a gente teve um rendimento médio menor do que o do ano passado, e no ano passado a gente já teve uma quebra na safra de milho, né? Então nós temos ali, para Illinois, por exemplo, uma baixa na comparação anual de 3% no rendimento. Iowa, que é o maior estado produtor de milho dos Estados Unidos, uma baixa de 3,6%, tá? Na comparação anual da produtividade média. Para Minnesota, 7,3% de alta no rendimento do milho. Na Dakota do Sul, uma baixa no rendimento na comparação anual de 22%. Em Nebraska, 13% menos a produtividade. Ohio, 6% menos de produtividade. Indiana, 8,1% menos de produtividade. E esses foram os estados que o ProFarmer visitou, né? Então, visitou estados a leste e oeste, e eles vão caminhando assim, né? Um grupo aqui, e se encontram, eu já expliquei para vocês, né? Mais ou menos assim, o mapa dos Estados Unidos. Eles vieram caminhando por aqui, ó, e se encontraram em Iowa e Illinois, que são os dois últimos estados a serem visitados, além de Minnesota, para entender como é que tá ali o meinho, o coração do Corn Belt. Então, nós tivemos essa safra de milho bem menor, quase 30 milhões de toneladas menor do que a produção estimada pelo USDA no último dia 10 ou 12 de agosto, né? Se não me falha a memória, no início de agosto. Agora a gente vai ter que ver o relatório de setembro, né? Saber como é que o USDA vai trazer esses números e esse impacto do clima aqui para o milho, a gente sabe que foi muito mais agressivo. Já para a soja, e parte dessas baixas de hoje se dão justamente por conta disso, nós temos essa condição do rendimento não ser estimado estado a estado, porque os profissionais do ProFarmer, os seus representantes, afirmam que eles não estimam a produtividade da soja porque ela vai depender muito de dois fatores que mudam muito rapidamente, que é o número de grãos dentro das vagens e o peso dos grãos dentro de cada uma dessas vagens, né? E ele vai se formar agora, esses grãos vão começar a se formar agora, né? Vão começar a encher agora. Inclusive, na sequência, eu conversei no mesmo dia eu conversei com o presidente da ProSoja Mato Grosso, o Fernando Cadori. A gente falava sobre essas visitas, esses crop tours. Inclusive, eles vão fazer também nessa próxima semana um crop tour por lá. E eles falavam justamente sobre isso. Falaram, realmente, Carlinha, é difícil estimar a produtividade da soja, né? Por conta desses dois fatores, eles estão completamente certos, e é por isso que o ProFarmer não traz. Mas aí, no final do tour, eles trazem uma média de produtividade, que para a soja ficou em 51,7 bushels por acre, ou 57,94 sacas por hectare, o que dá uma safra de 123,4 milhões de toneladas. Para a soja, os números são bem alinhados com os números do USDA, que no início do mês trouxeram uma produção de 123,3 milhões de toneladas, o ProFarmer fala em 123,4, e o rendimento médio da soja esperado
pelo USDA é de 58,2 sacas por hectare e o Profarmer fala em 57,9. Então, números que são bem próximos, são 100 mil toneladas só de diferença na produção nacional, e caso este número se confirme, nós teremos uma safra recorde de soja, né? Nós teremos uma safra recorde de soja. Então, mas Carlinha, é uma safra que só 3 milhões de toneladas maior do que a do ano passado, verdade? São 3 milhões a mais de toneladas, portanto, que o mercado recebe, e isso vai trazer pelo menos uma pressão psicológica no mercado, que tem outros fundamentos que vão ajudar a equilibrar o mercado. E que fundamentos são esses? Principalmente o comportamento da demanda. A China tem comprado melhor nas últimas semanas, tem vindo ao mercado para garantir as suas compras e a sua cobertura para os próximos meses. A China ainda precisa comprar bons volumes até janeiro, porque de setembro a janeiro segue descoberta. Alguns meses mais, outros menos, mas está descoberta. E diante disso, a gente tem essa preocupação muito forte com essa volatilidade toda do mercado. Mas a China dando sinais, né, ou se mostrando mais compradora, ela ajuda numa contenção importante do mercado. O seu Ginaldo, na última sexta-feira, quando esteve conosco aqui no Notícias Agrícolas para fechar o mercado, pontuou a referência dos 14 dólares e 30 centos por bushel, que é um patamar muito importante de suporte para as cotações da soja. Vamos ver como é que estão esses preços agora? A gente está falando de soja novembro com 14 dólares e 44, ainda assim perdendo 16 pontos e meio. O janeiro, 14 dólares e 49, com 16 pontos de queda. O março, 14 dólares e 49, perdendo também 16 pontos. E o maio, 14 e 46, 18 pontos de queda. E como eu já havia adiantado, vamos ter atenção a essa diminuição do spread do vencimento mais próximo com o mais alongado entre os mais negociados. O que eu estou falando? Estou falando de uma diferença que é bem pequena agora, de apenas 2 centos por bushel entre o novembro e o maio. O novembro com 14,44, o maio com 14,46. Lembrando que maio a gente já tem safra brasileira, safra sul-americana disponível. O maio é a referência para a nossa safra. Então, o mercado se sustenta em patamares próximos do 14,50, né, dos 14 dólares e 50 centos por bushel, mesmo diante disso tudo. Então, vamos ter atenção, tá? Vamos ter atenção, porque o mercado tem aí bastante coisa para monitorar, para entender, tá certo? Mais do que isso, amanhã às 10 horas, horário de Brasília, vou fazer uma entrevista exclusiva e ao vivo com o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, para a gente falar sobre rentabilidade da soja e do milho para a safra 22-23, diante do quadro que a gente está observando hoje, que é dessa influência da safra americana, as perspectivas para a nova safra, a influência do câmbio, dos prêmios, de como é que os vendedores estão né, se ajustando aqui no Brasil para avançar ou não com seus negócios. As vendas da safra 22-23 estão um pouco mais contidas, e tudo isso a gente vai monitorar e vai acompanhar aqui no Notícias Agrícolas, e amanhã você tem esse encontro comigo, tá? Vou deixar aqui nos comentários, ó, ao vivo, terça-feira, 10 horas de Brasília, tá? Tem Marcos Araújo para falar de rentabilidade na soja e no milho, tá? Então, já bota um despertador aí no celular, bota lá, Carlinha vai falar com o Marcos Araújo, preciso ouvir, mandar minhas perguntas, tirar minhas dúvidas e complementar o meu planejamento comercial. É isso que vocês vão fazer, fechado? Então vamos dar uma olhada nisso amanhã, ok? Bom, demos uma olhadinha como é que estão os preços da soja na Bolsa de Chicago. Vamos passar para o milho, porque sobem as cotações, mas de forma tímida, mas ainda refletindo essas perspectivas de que teremos invariavelmente uma safra menor nos Estados Unidos. Quanto? Ainda vai mudar muito. Vai mudar a área plantada, vai mudar a área colhida, vai mudar a produtividade. Até a conclusão da safra, esses números ainda vão mudar muito, principalmente da perspectiva do USDA, né? Normal. Inclusive, tinha um meme essa semana, né? As pessoas perguntando como é que tá o milho, né, nos Estados Unidos. O USDA enxergando, só o USDA sozinho, enxergando uma senhora com uma espiga bem grande, assim, ó, de milho, né? Aí era assim, o USDA, e era uma senhora com 1 milhão lá nos Estados Unidos, porque realmente o mercado espera que hajam esses cortes sejam
apresentados nos próximos meses, porque as lavouras sentiram muito, principalmente no milho. A soja, como eu falei, está entrando agora no seu período mais crítico, tá? Atenção, de olho em frente. Milho, setembro, 6 dólares e 70, sobe 1,5 ponto. Os demais contratos sobem um pouquinho mais de 5 pontos. O dezembro, 6 dólares e 69. O março, 6 dólares e 75. O maio, 6 dólares e 76, ok? Vamos checar a B3, Bolsa Brasileira, Mercado Futuro aqui no país. O dia de baixo, tá? O setembro, R$ 86,70. O novembro, R$ 90,06. Janeiro, R$ 93,87 por saca. Março, R$ 96,50 por saca. As baixas são pequenas também, variam de 0,2% a 0,4% nos contratos mais negociados. O milho brasileiro sente também a pressão do dólar. Hoje a moeda americana agora estabilizou, estava caindo até alguns minutos, está abrindo os olhinhos agora ao mercado, R$ 5,08. Já fechou abaixo dos 5,10 na última sexta, vai pressionar as cotações aqui no Brasil, não só para milho, soja, café, trigo, enfim, tudo aquilo que a gente está negociando aqui. Agora, o milho brasileiro, muito bem demandado, né? Os portos estão pedindo muito milho brasileiro, os nossos lineups estão respondendo, e os nossos embarques também. A gente já exportou um volume maior nesses primeiros dias úteis de milho do que exportamos em todo o mesmo mês de 2021. Isso é importante a gente colocar na conta. Temos milho para fazer essa entrega, temos milho para atender esse produto, esse comprador, e tem muito comprador pedindo milho. O vendedor está um pouco mais retraído agora, porque sente essa pressão dos preços. A chegada da safrinha, ela exerce alguma pressão sobre as cotações, e a gente vai ver isso se refletir num comportamento efetivo mais contido do produtor, natural, né, que isso aconteça. Inclusive o mercado de milho já está aberto para ti aqui no Notícias Agrícolas, tá? Guilherme Dorigatti já te traz essas informações fresquinhas para você aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Estamos acompanhando. Fora que, para o mercado internacional, a gente não tem preocupações só com a safra americana, mas a safra chinesa, perdida pelo calor, a safra europeia com muitos problemas por causa do calor. Então, o hemisfério norte não chega com uma safra cheia, como foi inicialmente projetado, por conta dessas temperaturas muito agressivas de calor intenso, ok? Acompanhando, estamos de olho. Bom, senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho, inclusive, olha só, milho CPEA com vendedor retraído, preços avançam, acabou de sair. As cotações do milho estão firmes no Brasil, de acordo com dados do CPEA. O indicador Exalc BMF Bovespa registrou, base Campinas, tá? Registrou elevação de 1,75% de 19 a 26 de agosto e fechou a R$ 83,60 por saca. No contexto internacional, os valores também subiram, impulsionados por notícias indicando possíveis reduções na produtividade das lavouras dos Estados Unidos por preocupações relacionadas à seca na Europa e na China e pela diminuição dos embarques pelo Mar Negro. Atentos a esse cenário, produtores brasileiros se afastaram do spot nacional, elevando os preços internos, ok? Então, essas são as informações que chegam do CPEA sobre o milho pelo CPEA, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha no açúcar, que estava aí disparado para cima nessa manhã de segunda-feira. Vamos abrir aqui a tela da Bolsa de Nova York. A gente está falando de... o mercado virou. Uia! E virou lindamente. Perdendo mais de 1% agora, né? A gente estava com alta de mais de 1%, perdemos agora quase 1%. Nos principais contratos, outubro, 1800 mais 31 por libra, 0,9% de queda. Março, 1800 mais 14, 0,7% de baixa. O maio, 1700 mais 53, 0,6% de baixa. O julho, 1700 mais 24, a perda agora é de 0,5%. A gente vê ajustes sendo feitos nos preços, o mercado com alguns dos seus fundamentos no radar, entre eles a nova safra brasileira, a nova oferta indiana, e segundo informações da agência de notícias Reuters, abre aspas para os analistas internacionais, os operadores afirmam que o mercado é sustentado pela falta de exportações da Índia e preocupações de que a produção no centro-sul do Brasil
neste mês tenha sido menor do que o esperado. Então, o mercado sente essa pressão, sente esse recuo, essa movimentação técnica de realização de lucros, mas, de outro lado, tem fundamentos positivos. Isso acontece com diversos mercados neste momento, né? Não é só uma situação do açúcar, que tem ali um quadro, né, um pano de fundo bem importante, né, e bem interessante de fundamentos, mas também sentindo ali naturalmente as pressões que vêm do financeiro, as realizações de lucros, a aversão ao risco, a incerteza sobre o rumo da economia global. Na última sexta-feira, o Federal Reserve, que fez lá a sua última reunião em Jackson Hole, trouxe um discurso um pouco mais talvez agressivo do que se esperava, já a gente vai falar sobre isso. Então, a gente está de olho nessas informações, tá certo? Senhoras e senhores, enquanto estamos nós aqui conversando, se você quiser ir mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões, mande e a gente vai te respondendo aqui ao longo desta edição do Bom Dia Agronegócio, ok? Olha só, Pedro Lucas nos mandando bom dia, o Agnaldo Peron de Carapó, Mato Grosso do Sul, bom dia para vocês também. O Cleidson Clay sempre conosco e o Ronaldo Silva também, além da Judite Souza nos mandando um ótimo dia e uma ótima semana. Muito obrigada, Judite, para você também. E a Neide Rosa, lá de Palmital, em São Paulo. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Judite. Você que está nos acompanhando, vá mandando de onde você está falando, vá mandando, como eu falei, as suas perguntas sobre quais mercados você quer saber. E olha só que coisa boa. Vaqueiro José, assistindo de Pernambuco, viva o Nordeste. Viva 1000 vezes o Nordeste, né? Obrigada pela audiência, direto de Pernambuco. A Fabiola nos mandando bom dia para você, Fabiola. E também a dona Eliana, bom dia, Agri, bom dia, Carla Mendes, bom dia. Bom, seguimos por aqui, vamos dar uma olhadinha no café agora. Vamos trazer as informações da Virgínia Alves na sequência, mas antes vamos checar as cotações lá na Bolsa de Nova York, já que a segunda-feira é de baixas fortes, o mercado começa perdendo mais de 1% entre os contratos mais negociados. O dezembro, 2 dólares e 34 mais 20 por libra peso. O março, 2 dólares e 28 mais 10. O maio, 2 dólares e 24 mais 65 por libra. O julho, 2 dólares e 21 mais 55. Então, a gente tem um mercado pressionado nesse início de semana, operando com baixas consideráveis. O mercado, volto a dizer, né, tem uma preocupação muito grande com a oferta, sabe que a oferta é mais contido. Na última semana, os preços subiram forte, acumularam um ganho semanal importantíssimo na Bolsa de Nova York, segundo o levantamento da Virgínia. O contrato mais negociado subiu 11% na última semana e hoje vem devolvendo parte desses ganhos com essas perdas de mais de 1%, justamente nessas correções, nesses movimentos técnicos de realização de lucros. É o mercado fazendo dinheiro, os investidores fazendo dinheiro, mas fundamentos muito fortes. E volto a parafrasear o senhor Eduardo Carvalhais, analista, né, do escritório Carvalhais, uma hora ou outra o mercado vai ter que olhar para os seus fundamentos, senhoras e senhores, abre aspas, para a análise internacional do site Barchart. Os preços do café aumentaram acentuadamente nesta última semana e registraram máxima de 6 meses devido à preocupação de que a seca excessiva no Brasil reduzirá a produção de café e reduzirá, portanto, a oferta global deste produto. Essa análise foi corroborada pelos analistas que foram ouvidos pelo Notícias Agrícolas, que disseram que os fundamentos seguem sólidos para a valorização, mas que a volatilidade vai ainda ser observada, pelo menos até o final da colheita da safra 22 e ao menos até o retorno das chuvas para a safra do ano que vem. Quando isso vai acontecer, Carlinha? Quisera eu ter o dia certo e te falar, ó, tal dia teu parque cafeiro vai receber bons volumes de chuva e você vai colher uma safra 23 sensacional. Não temos essa informação ainda, estamos entendendo, né, que esta safra 22 vai se consolidando com quebra diante dos trabalhos de campo em desenvolvimento, registrando uma produtividade menor do que o inicialmente esperado. Todavia, é um destaque que a Virgínia tem feito constantemente, né, para a qualidade do café desta safra, que deve ser uma qualidade elevada e, portanto,
uma espécie de diferencial para isso, né? Então, estamos acompanhando e é assim que vai ser, tá? Estamos de olho vivo em cima dos preços do café, até porque o dólar em baixa forma preços menores aqui para o Brasil. 0,04% é a perda de agora para R$ 5,08, certo? Essas são as informações do mercado do café para a gente começar a semana, certo? Bom, vamos agora dar uma olhadinha no mercado do boi gordo, porque ainda, olha só, temos mais bom dias. A Marlene nos mandando bom dia, o Hélio Castilho também, e nós temos a Tânia Ungarato de Frutal, Minas Gerais. Bom dia, obrigada. Muniz Diego, com alta nos nitrogenados, como vocês veem as oportunidades de adubações foliares de base nitrogenados? Olha só, Muniz, tudo aquilo que a gente encontrar como alternativa para as atividades de adubação agora serão completamente importantes, né? Eu sempre cito aqui as informações que são levantadas pelo Jefferson Souza, né, que é o analista de fertilizantes da Agrinvest, porque eles fazem por lá esse levantamento com os produtores sobre as suas taxas de adubação. E o que se pôde registrar é que realmente para essa nova safra a gente deve ter uma taxa um pouquinho menor. E a adubação foliar, se ela tá ali na base de nitrogenados, ela pode sentir um pouco mais e pode vir um pouco mais cara, né? É inevitável a gente pensar que os preços estarão mais altos, tá? Eu vou deixar aqui para você, inclusive, essa notícia, o caminho bonitinho para você chegar até ela, tá? Para entender que momento é esse dos fertilizantes nitrogenados, tá? Ali tem tudo detalhado, por que as cotações estão subindo, como é que está o mercado do gás natural, inclusive hoje o mercado segue em alta, tá? Eu vou colocar aqui, ó, menu, notícias, isso tudo no nosso site, tá? Agronegócio. Aí vai procurar por este título, certo? E aí, sucesso, tá bem? Sucesso. Eu sugiro, viu, Diego, né? Deixa eu achar aqui o seu arroba. Vou colocar aqui. E aí você consegue, tá? Você já consegue procurar essa informação ali no Notícias com mais facilidade e saber um pouquinho mais sobre isso, ok? Ó, Eduardo Antonello, bom dia, Carla, de sudoeste do sudoeste do Paraná. Esfriou, mas infelizmente não choveu. Alguns produtores já plantaram milho. Aqui também esfriou, não choveu e eu sei como vocês estão precisando da chuva por aí. Vamos acreditar, tá, Eduardo? O Márcio Fagundes, meu amigo. Bom dia, Carlinha. Será que dá para saber o preço do Pinus na região de Curitibano, Santa Catarina? Assim, ó, de pronto não tem, mas a gente pode buscar para ti, tá bom, meu amigo? Obrigada. RS Fazendas, manda um abraço para o nosso Tocantins, um abraço enorme para o estado do Tocantins, esse estado incrível, uma potência enorme do agronegócio. Então, um abração para todo o estado de Tocantins, principalmente para o time da RS Fazendas. Acho que respondi todo mundo, né? E pelo Instagram também. O Osias Júnior, vai um tererê aí, gente? Coisa boa, pode mandar, por favor, por gentileza, já fica aqui do meu lado. A cuia, toma na cuia também, né, o tereré? E já manda, falando de Buriti, no Maranhão, fazenda Pitombeira. Obrigada, viu, Osias, pela audiência. Jaqueline Aquino, bom dia, Carla. Como é que tá a previsão do preço do café para setembro? Pois é, Jaqueline, o que a gente deve ver? A gente tem aí patamares que são interessantes para o cafeicultor, mas esses dois pontos muito voláteis, tanto Nova York quanto o dólar, vão deixar os seus negócios numa necessidade de planejamento mais detalhado ainda do que ele já deve ser, né? Então, você vai ter ainda um mercado bem agitado, bem volátil, testando patamares um pouco mais baixos, um pouco mais altos. Minha sugestão para ti e para qualquer cafeicultor que esteja nos ouvindo agora: tenha ao teu lado um profissional de confiança que vai te ajudar a escalonar os seus negócios de forma tal que você vai poder acompanhar todas essas, aproveitar todas essas oportunidades do mercado, tá? Isso é completamente importante, este planejamento comercial, tá? Então, a gente tem projeção de preços ainda bem sustentados. Por quê? Porque a gente tem uma oferta menor e uma qualidade boa para essa safra que está sendo colhida, mas a volatilidade ainda permeando, e a gente sabe
que a safra 23, ela já vem com sequelas da seca desse ano. Então, ela também não vai ser uma safrona, coisa incrível, mas pode ser uma safra melhor. Então, por isso que o mercado se mantém tão volátil como a gente tem visto, tá? Volto a dizer, tem ao teu lado um profissional de confiança que vai te ajudar a fazer um bom planejamento comercial. E também, repito, preços sustentados, mas que podem apresentar essas baixas mais agressivas, né? Como são as de hoje, porque segue muito volátil, segue com uma pressão e uma influência do cenário financeiro, geopolítico, logístico, tá? Então tudo isso faz diferença na hora de formar o teu preço, fora a questão cambial, que não se esqueçam, começou efetivamente a corrida presidencial, tivemos o primeiro debate nesse sábado, né? Sábado ou domingo foi o primeiro debate da Band, já completamos um clima completamente hostil entre os candidatos, enfim, isso deixa o dólar também bastante volátil, tá bem? Então tenha atenção a isso também. O Laércio, representante comercial motivacional. Bom dia, mercado do arroz. Gostaria de saber de Pernambuco também. Laércio, vamos lá buscar informações sobre o mercado do arroz para ti, meu amigo? Ó, toda sexta-feira, vou deixar essa dica, tá, Laércio, né? Deixa eu confirmar aqui. Toda sexta, Laércio, o Vlamir Brandalize, ele faz um resumo do mercado de arroz e de feijão para o João Batista Olive no programa Tempo e Dinheiro, que acontece todos os dias, 12h30, e é transmitido aqui pelo Notícias Agrícolas, tá? Vale a pena ouvir o Vlamir toda sexta-feira. Fora isso, vamos ver quais foram as últimas informações trazidas pelo CPEA, que é a principal ali referência para o andamento dos preços do arroz, né? E eu vou buscar essa informação para você já, porque esses números saíram na última quarta-feira, tá? Ó, indicador tem leve oscilação, mas fecha a semana em queda. O mercado está sentindo agora um pouquinho mais, né? Essa pressãozinha. Os compradores estão um pouco mais contidos, enquanto os vendedores estão mais presentes. Os produtores de arroz, vendedores de arroz, estão precisando fazer caixa, né? Então vão avançar um pouquinho mais com seus negócios, ou querem avançar um pouco mais, e o mercado vai sentir. Olha só, com a disparidade de preços de compradores e vendedores, os valores do arroz oscilaram em um pequeno intervalo nos últimos dias. Porém, no acumulado da última semana, o balanço foi de queda. Entre os dias 16 e 23 de agosto, o indicador CPEA-IRGA do arroz em casca, lembrando que essa classificação tem 58% de grãos inteiros e pagamento à vista, recuou 0,35%, fechando a R$ 75,77 por saca de 50 quilos, tá? Diferente de milho, soja, a saca do arroz é de 50 quilos. Alguns vendedores não mostram interesse em negociar, apostando na recuperação dos preços. No geral, somente produtores com necessidade de caixa estão ativos, mas ofertando volumes pequenos. As unidades domésticas de beneficiamento, por sua vez, seguem ofertando valores menores e ou trabalhando com volumes estocados. Então, por isso que o mercado sente um pouco mais desta pressão agora, ok? Estamos acompanhando, estamos seguindo por aqui. Bom, acho que eu respondi todo mundo. E Deus te abençoe também, viu, Laércio? A todos nós. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Eu vou trazer as médias de preços da última semana, que são as referências para a gente começar esta semana. Não podemos esquecer algumas coisas. O mercado está bem pressionado, com as suas escalas bem alongadas, né? O consumo interno de carne bovina é um desses fatores de pressão. A gente está em período de entre-safra, mas a gente está com um excesso de oferta. Então, tudo isso está ali na conta. O que ajuda a equilibrar o mercado? As exportações que seguem desempenhando muito bem, tá? As exportações de carne bovina do Brasil. Então vamos checar as médias, informações do aplicativo AgroBrasil. Se você ainda não tem esse aplicativo, já para o que está fazendo. Não para não. Termina o Bom Dia Agro, depois você vai para sua loja de aplicativo, vai baixar o AgroBrasil com Z, de Zabumba, de Zebu, ok? Vou deixar o arroba deles, como eu sempre faço para vocês, aqui no Instagram. Ó, AgroBrasil App. Vai baixar não. Vai procurar esse arroba, vai procurar o caminho para fazer pegar esse aplicativo para você e começar a registrar os seus negócios, inclusive, no aplicativo e deixar o termômetro mais aquecido ali do mercado pecuário, tá? Médias da última semana, que lembrando, são livres do Fundo Rural e para pagamento à vista, ok? Médias da última semana, indicativos para a gente começar essa semana. Vamos lá.
São Paulo, R$ 288,35 por arroba. Mato Grosso do Sul, R$ 270,11. Mato Grosso, R$ 270,93. Mesmo indicativo para o estado do Goiás, R$ 270,93 por arroba. Minas, R$ 276,81, tá? Na última sexta-feira, vamos checar aqui como ficaram as escalas. Olha só, Mato Grosso, 6 dias, Goiás, 10,8 dias, e não foram registrados negócios nos demais estados que a gente traz aqui, que são São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul. A gente sempre traz 5, além desses 3, também Mato Grosso e Goiás, tá? Mas, ainda assim, a gente está falando em São Paulo, começando a semana com escalas na casa de 13,9 dias úteis, Mato Grosso do Sul, 10,6 dias, Minas, 11 dias. Segue o alongamento das escalas. Vamos ver como é que começa o mercado na B3, mercado futuro do boi gordo. Vamos checar? Em alta, setembro, R$ 306,60 por arroba. Outubro, R$ 308,05. Novembro, R$ 311,90 por arroba, tá certo? Então, temos aí um momento interessante, né? Preço subindo no mercado futuro, de repente é momento de você parar, dar uma checada, fazer suas contas e ver que momento é esse para o seu mercado, ok? Bora. Então é isso. E não esquecem, direto para baixar o aplicativo AgroBrasil, você por dentro efetivamente do mercado pecuário, registrando seus negócios, acompanhando escalas, frigoríficos, os demais estados que a gente não fala aqui, mercados de reposição, enfim, sucesso. Igor Gustavo me pedindo informações sobre o mercado de milho. Igor, falei bastante sobre no começo da live sobre o milho. Vou pedir a gentileza de você voltar um tiquinho aqui e já vai checar essas informações, tá bem? Obrigada pela tua pergunta, pelo teu interesse. Mas só para eu poder, tô aqui com o meu tempo quase terminando, mas a gente tem uma semana começando. Em alta para Chicago, recuando na B3, foco na menor produção dos Estados Unidos e numa demanda forte que nós temos pelo milho brasileiro, tá bem? Então, vá buscar essas informações que elas são importantes para você seguir a tua semana. Fechado? Vamos lá. Bom, senhoras e senhores, algumas notícias importantes dessa manhã de segunda-feira. Boletim Focus chega, como chega todo início de semana. Temos ali a previsão de um crescimento do nosso PIB, o Produto Interno Bruto, de crescer 2,1% neste ano, segundo o Boletim Focus, e um pouco mais de alívio na inflação ainda em 2022. A pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central, mostrou que os especialistas veem agora uma alta do IPCA para esse ano de 6,7% contra uma estimativa anterior de 6,8%, tá? Então, temos essa situação. A perspectiva para os preços administrados passou a uma queda de 1,96% para um recuo de 1,8%, tá? Antes, depois de medidas como a da imposição de teto para as alíquotas de ICMS e, mais recentemente, a redução dos preços de combustíveis anunciadas pela Petrobras nas refinarias, ajudou a fazer essa movimentação, essa perspectiva, ok? Para 23, o Boletim Focus estima a inflação em 5,3%, e os preços, o avanço nos preços administrados a 6,7%, tá? Ainda segundo os analistas, nos dois casos, entretanto, a inflação terminaria acima do teto da meta oficial, que é de 13,5% para 22 e 3,25% para 23. Senhoras e senhores, me apontem uma nação onde a inflação está perto da meta. Na meta, esquece, né? Como eu falei, o controle da inflação acontece em poucas nações e o Brasil é uma delas, tá? Mas as pessoas, as parcelas mais pobres da população, as parcelas mais vulneráveis ainda não sentiram, é verdade? É verdade. A inflação sobe a galope, ela volta trotando muito, muito tranquilamente. Então, sim, a gente tem que cuidar constante, tem que controlar, tem que cuidar do preço da comida, tem que cuidar do preço do combustível, tem que cuidar do salário, dos auxílios, tem que olhar para o poder de compra do brasileiro, que está completamente corroído, mas é importante a gente lembrar que trata-se de um processo global, tá? A inflação é um mal planetário nesse momento, tá?
Então, não podemos esquecer, a gente está falando de a inflação mais alta dos Estados Unidos nos últimos 40 anos, a gente está falando numa inflação na Europa que é galopante, Alemanha, Reino Unido, França, os países emergentes, né? Então, é um processo global, ok? O controle é de cada um, e aí cada um, o senhor Paulo Guedes vai fazendo seu trabalho por aqui, até onde pode, enfim, o senhor Jair Bolsonaro também, todos fazendo aquilo que estão ao seu alcance, fora todo o trabalho que acontece no Congresso também, ok? Então, é isso. E crescimento de 2%, portanto, 2,1% para o nosso PIB de 22, né? E é coisa boa, é a economia crescendo, né? Lembrando que a nossa taxa de desemprego está caindo, é aquela coisa. É a economia despiorando, como diz a grande mídia, né? Oh, meu Deus do céu. Mas vamos juntos. Bom, seguimos por aqui com as nossas notícias que são importantes. Confiança da indústria do Brasil sobe em agosto com visão melhor sobre a situação atual, diz uma pesquisa da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Safrinha 2022 está 94% colhida no centro-sul do Brasil, dados que já chegam para você nesse início de segunda-feira. Dólar segue exterior e tem leve queda anti-real, mas cautela sobre o aperto monetário permanece, tá? Algumas outras informações importantes, agora mais relacionadas ao agro efetivamente do que à economia mundial e brasileira. IBRAF, Laninha entra no radar do feijão. A análise do Instituto Brasileiro do Feijão já está disponível para você aqui dar uma checada e saber se está na hora de se prevenir, o que você pode fazer para já entender que você vai começar uma nova safra de feijão de olho no clima, tá? De olho numa possibilidade de laninha. Mandioca, pelo CPE, liquidez está baixa no mercado de derivados. Ovos pelo CPEA, em linha com os preços das carnes, ovos se desvalorizam. Soja, pelo CPEA, indicadores voltam a subir, tá certo? E duas informações importantes para essa segunda-feira. O USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, chega ao meio-dia com o seu número dos embarques semanais de grãos e às 17 horas, horário de Brasília, com a atualização das condições da safra, 17 horas, Brasília, depois do fechamento do mercado. Tudo aquilo que você precisa efetivamente saber sobre a safra americana. Por quê? Porque é ela que está mesmo mexendo com o mercado nesse momento e aos poucos é que a gente vai ver as atenções se voltarem para o Brasil para o início da nossa nova safra. A semana passada a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, trouxe a sua primeira projeção para a temporada 22-23. É uma safrona, né? É uma bela de uma safra. Tomara que o clima nos ajude, as perspectivas vão se confirmando e a gente continue fazendo esse país rodar, não é verdade? Senhoras e senhores, 9h34 pelo horário oficial de Brasília. Começamos o dia, portanto, só começamos. A nossa programação ao vivo foi só iniciada para que vocês sejam os produtores mais bem informados do Brasil. Tem muito mais agora ao decorrer do dia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, no Notícias Agrícolas Oficial, lá no YouTube, se inscreva, ative os alertas para você ficar por dentro de tudo. Cada vez que começar um vídeo, vai receber ali um alerta, ó, começou o algodão, começou o milho, começou o soro, começou o clima, tá? Então já deixa ativado bonitinho lá nos seus celulares, nos seus dispositivos todos, tá certo? E aí, vamos juntos amanhã para o Bom Dia Agro, nos encontramos aqui a partir das 8h30, horário de Brasília, já deixa tudo aí conectado, ligadinho, e a gente se encontra, fechado? Para que vocês tenham um início de dia com informação, um ambiente saudável, informações responsavelmente apuradas, para que vocês possam tomar boas decisões. Fechado? Boa segunda, boa semana para você, a gente se encontra amanhã. Até lá!